Estão vendo a tela, né? Boa noite. Boa noite, alunos, tudo bem? Hoje nossa aula é sobre distúrbios de aprendizagem. Vamos estar falando um pouquinho aí sobre o que é cada distúrbio, né? Fazer o entendimento do que é distúrbio e, e no finalzinho ali a gente vai fazer umas questões, tá ok? A gente vai ver o conceito de cada transtorno, né? E, e ver algumas leis aí para frente aí em relação ao TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Essa é a nossa aula de hoje e vamos seguir aqui com o segundo slide. Então tá, gente, o que é distúrbios de aprendizagem? Os distúrbios de aprendizagem envolvem uma incapacidade de adquirir, reter ou usar habilidades ou informações gerais, o que resulta de dificuldades com a atenção, com a memória ou com o raciocínio, e afeta o desempenho acadêmico. Então, aqui, pessoal, deixa eu ver se eu pego alguma coisa para escrever. Deixa eu só pegar uma canetinha aqui. Então, os distúrbios, gente, eles envolvem a incapacidade, ou seja, é, é uma coisa que não é uma anormalidade, né, que uma pessoa pode ter, né, comparando, né, aos parâmetros normais de uma pessoa. Então, apareceu uma anormalidade, né? Ela adquiriu, ela reteu, ela usou habilidades e informações dela demonstrando uma dificuldade, né? Essa dificuldade ela é aonde? Na atenção, aqui, ó, na memória, no raciocínio. Isso tudo que está desempenhando afetando o desempenho dela acadêmico, né, para estudar. Os distúrbios de aprendizagem, eles são bastante diferentes da deficiência intelectual. Então, o que eu botei aqui de vermelho para vocês é que para falar para vocês que distúrbios de aprendizagem não é uma deficiência, ok? Então, deixa eu aceitar aqui o pessoal. Os distúrbios de aprendizagem, ele não é uma deficiência, ok? Então, às vezes pode estar caindo na sua prova que o distúrbio de aprendizagem é uma deficiência, então ele não é uma deficiência. E aí é que está falando anteriormente denominada retardo mental. Então, antigamente era falado assim. E ela ocorre em crianças com desempenho intelectual normal ou mesmo elevado. Os distúrbios de aprendizagem afetam somente certas funções, ok? Algumas funções ali no cérebro. Enquanto que nas crianças com deficiência intelectual, as dificuldades afetam de maneira ampla essas funções cognitivas, ok? Então, vou desenhar o cérebro aqui. É, os distúrbios de aprendizagem, ele vai afetar alguns pontos do cérebro, ok? Na parte cognitiva. Já a deficiência, ela já é uma coisa mais ampla, né? Ela já é uma coisa mais complexa, né? Ela não vai afetar um ponto ou outro, que nós vamos falar o que é esses pontos mais para frente, tá bom? Próximo slide. Causas e como se desenvolve os distúrbios. As crianças podem nascer com um distúrbio de aprendizagem ou desenvolver um à medida que crescem. Então, ela pode o quê? Nascer com um distúrbio ou ela pode desenvolver. Ainda que as causas dos distúrbios de aprendizagem não sejam completamente conhecidas,
Elas incluem anomalias, então uma coisa que é anormal, né? Dos processos básicos envolvidos na compreensão ou no uso da linguagem falada ou escrita, ou do raciocínio numérico ou espacial. As possíveis causas incluem, então, o que que pode causar, quais são as causas desses distúrbios? Então, ali, ó, inclui a doença da mãe ou o uso de drogas tóxicas pela mãe durante a gravidez, complicações durante a gravidez ou parto, por exemplo, eclâmpsia, trabalho de parto prolongado e problemas com o recém-nascido no momento do parto, por exemplo, prematuridade, baixos problemas com baixo peso ao nascimento, icterícia grave ou pós-maturidade. Após o nascimento, possíveis fatores incluem exposição às toxinas ambientais, como o chumbo, infecções no sistema nervoso central, cânceres e seus tratamentos, desnutrição e isolamento social grave, ou abuso ou negligência emocional. Então, está havendo uma que mexe com a parte emocional da criança também pode causar um distúrbio, como eventos traumáticos que ocorrem durante a infância, como abuso infantil, maus tratos, também podem contribuir para o desenvolvimento de distúrbios de aprendizagem, ok? Vamos para o próximo. Aqui mais uma definição de distúrbios. Eles interferem na autoestima, no rendimento escolar profissional e na vida social. Por isso, devem ser tratados com uma equipe multidisciplinar, ou seja, mais de um profissional. Lembra que nós falamos na última aula, né? Uma equipe aí, tanto médico, professor especializado, uma equipe aí que esteja preparada para fazer uma avaliação dele. A família e a escola devem agir juntas para que o estudante tenha uma rede de apoio e se desenvolva da melhor forma possível. Próximo. Distúrbios aqui, quais são os exemplos, né? Dislexia, que está relacionada à leitura, descalculia matemática, disgrafia, que é na grafia escrita à mão, desortografia, lá no edital de vocês está escrito distorgrafia, tá faltando um O lá, hein? Gente, eu falei, cara, eu procurei pra caraca, eu falei, gente, não existe distorgrafia não, gente. E tá lá distorgrafia no conteúdo do edital, mas não é desortografia, eles devem ter errado na grafia lá, na ortografia. E dislalia não está lá, mas também é um distúrbio de aprendizagem em relação à fala. Não está no conteúdo de vocês, tá bom? Então, nem coloquei para vocês, mas só para vocês saberem, é um distúrbio aí em relação à fala, uma dificuldade na fala, tá? Dislexia. Então, vamos lá. Para vocês estarem memorizando o que é cada distúrbio, né? Cada transtorno, eu coloquei aqui para vocês a divisão da palavra e mostrar qual é o conceito dela, né? Diz, olha só, deixa eu aceitar alguém aqui. Boa noite para quem está entrando agora. Aqui, o diz, esse diz, em relação ao dicionário grego, né? Ele se diz ali, ó, imperfeito, ok? Esse diz, ele é relacionado à dificuldade. Eu não estou hoje com o tablet, então a letra não está boa. Porque eu também não vou escrever hoje não, só algumas coisinhas ali. Diz dificuldade, ok? Então, todos os dias, os transtornos relacionados a diz, essa palavrinha, essa junção aqui de diz mais uma próxima palavra, né? Que ela é aglutinada a palavra, diz de dificuldade. Então, vocês vão lembrar para todas as diz de dificuldade, tá? Imperfeito, dificuldade. E aqui, lexia
ela é, de acordo com um dicionário, é em relação à leitura. Alexia é a leitura, tá? Leitura. Então, dislexia é o quê? Dificuldade na leitura. Beleza? Professora, é só dificuldade na leitura? Não, tá? Porque a alexia aqui tá falando aqui, ó. Ela é dificuldade no quê? Na fala, leitura e escrita, tá? Mas, como vocês estão vendo aqui, lexia, que lexia, ele é respectivo à leitura, vocês têm que lembrar disso, porque a palavra principal, a palavra-chave da dislexia é em relação à leitura. Mas pode cair uma questão perguntando assim, falando, né, afirmando que a dislexia, ela é uma dificuldade apenas na leitura. Não. Ela é uma dificuldade na fala, na leitura e na escrita, beleza? Aí, lendo mais embaixo ali. É um distúrbio do desenvolvimento da linguagem, definida como uma alteração transitória ou permanente da compreensão da leitura, soletração, escrita, comunicação expressiva e receptiva. Vocês estão vendo duas criancinhas ali escrito dislexia com palavras espelhadas, né? Então, a dislexia, ela diz respeito a isso, né? Ah, professora, mas na escola, meus alunos da pré-escola, eles escrevem muito isso. Gente, vamos lá. Na pré-escola, a criança está em processo, tá? Ela está em processo, então vai acontecer ela está escrevendo ali espelhado, beleza? Mas se continuar isso durante o ensino fundamental, aí já é um olhar para isso, para um transtorno que a criança está tendo ali, ok? Na pré-escola ainda não, porque ela está em processo, ela vai acontecer de escrever espelhado, isso é normal, tá? E até ela conseguir entender a codificação das letras, entender como é que ela é, né? Isso não é um processo é, apenas... a dislexia, ela é hereditária, tá? Essa é hereditária. Não acontece no ensino, ó, ele tá tarjado aqui, ó. A dislexia, ela não acontece em sala de aula, ela não se desenvolve em sala de aula, né? Uma coisa que já vem nato do aluno ali, ó. É hereditário, tá? E ela é considerada um espectro. Por que que ela é um espectro? Vocês olharem ali, quando a gente vê o autismo, ou algumas outras deficiências que tem esse colorido aqui, né? Ele significa que ele é mais amplo, é mais complexo, né? Então, e não se desenvolve de uma única forma. A dislexia, uma criança pode ter dificuldade na fala, na leitura e na escrita, nos três. Ou ela pode ter dificuldade só na leitura. Ou ela tem dificuldade em um quesito desses aí, na soletração. Ela vai ter uma. E também não é uma criança igual a outra, é bem diferente, tá? E o grau também. Então, ele é um espectro por isso, porque vai variar. É um espectro coloridinho aí, porque varia como que ela vem, como é que esse distúrbio vem de uma criança para outra, ok? Dislexia, transtorno relacionado à leitura, causando dificuldade no reconhecimento da palavra, na habilidade de decodificação e na soletração. Então, quando fala aqui na palavra aqui, ó, decodificação e soletração, a criança vai ter dificuldade ali em decodificar as palavras e em soletrar, ok? Isso que é relacionado à dislexia. Ficou claro aí, gente? Deu para entender? Sim, prof. Nossa. Agora a gente vai para a desortografia, tá? Como eu falei para vocês, uma dificuldade no quê? Já tá até falando, ó, na ortografia. Desortografia.
Transtorno que causa dificuldade na aprendizagem de regras ortográficas, gramática e de redação. Então, a criança ela vai ter dificuldade nisso, nas regras ortográficas, na gramática e na redação. O meu filho, eu acho que ele tem desortografia, cara, só pode. Ele tá aqui do lado me olhando com cara feia. Porque, cara, eu peço para ele escrever caça, caça de caçar, caça. Acho que era com dois S. Isso, bem isso. E ele vai lá e ele escreve com dois S. Cara, ele consegue fazer o pior. Então, eu acho que ele tem desortografia, cara. Pode botar aí. Então, a desortografia é isso, né? A criança, ela vai trocar, só que ela não vai trocar poucas palavras, ela vai trocar muitas. Tipo, ela vai escrever um texto, uma redação, das 100 palavras que ela escreveu, 80 ou 50 ali, mais ou menos, vai ter palavras erradas ali de ortografia, né? Ela troca muito, ela não tem essa fixação ali na, como, na forma que a palavra se escreve. Ela observa muito o som e não fixa no que a palavra realmente é escrito, né? Então, chave, aí ela vai botar lá, chave, um X, né? Então, ela faz muito essa troca, beleza? Outras palavras aqui pensar numa outra aqui. Passo, passo. Ela vai escrever lá no C cedilha. Vai trocar muito, né? Aí aqui também tem um desenho aqui mostrando para vocês, né? Que a desortografia, ela além dessa troca de letras, ela também tem o garrancho, né? Falta de precisão e controle nos traços. A criança vai lá escrever um texto dela, escreve horrível mesmo, cara. Assim, a gente tem que diferenciar. É claro que a gente não pode olhar para a criança que está escrevendo garrancho. Ah, essa criança aqui tem desortografia, porque olha a letra. Porque às vezes é safadeza, né? Então, essa criança que tem desortografia, ela tem dificuldade mesmo na escrita. Então, ela tem uma lá, ó, falta de precisão e controle. Então, a desortografia, ela tem uma palavra-chave aqui, ó, motora. Uma dificuldade motora que a criança tem. Então, ela vai ter falta de precisão e controle nos traços, letra ilegível, falta de pressão ao realizar os traços, vai ficar mão frouxa, excesso de força em certos traços e desorganização geral da escrita na folha, né? Vai saindo fora da linha, muito desorganizado. Então, é isso que a criança escreve. Só que, assim, um detalhe é que quando ela escreve um texto, por exemplo, uma criança que escreve garrancho e uma criança que tem desortografia, uma criança que só tem safadeza, né? E uma que realmente tem a dificuldade, que tem a desortografia, ela vai escrever o texto dela e ela não vai conseguir ler, ela não vai entender o que ela mesma escreveu. Que é o caso do meu filho, que eu acho que ele tem desortografia. Ai, ai. Brincadeira, gente. Mas assim, então essa criança, ela não vai entender o que ela leu, tá? Vai ter muita dificuldade. Então, esses são as características aí da desortografia, beleza? Nós vamos agora para descalculia, também aqui, ó, novo diz. Esse diz em relação à dificuldade, né? Dificuldade em quê? Calculia, de cálculo, tá? Dificuldade no cálculo. Então, esse transtorno aqui, a criança, ela tem dificuldade no cálculo. Então, ele é específico, gente, no cálculo, tá? Em alguns lugares eles falam assim que a dificuldade da descalculia é dificuldade em matemática, mas ele não é, na verdade, na matemática, está dentro da matemática. Mas a parte que a criança tem dificuldade é no raciocínio lógico, tá? Desculpa, raciocínio aritmético, tá? Essa raciocínio aritmético está dentro da matemática. Então, ela vai ter dificuldade em quê? Somar, subtrair, multiplicar, dividir,
Ela vai ter dificuldade nisso, tá? E aqui, ó, olha só, aqui na matemática no ensino médio, está mostrando a divisão da matemática. Deixa eu aceitar aqui, gente. Boa noite, Maria Eliane. Então, aqui, gente, então, dentro da matemática, temos o raciocínio lógico. Então, a criança que tem dificuldade em cálculo, descalculia, ela vai ter dificuldade nessa parte aqui, ó. Aqui no ensino médio está distribuída a matemática em aritmética, em geometria, em álgebra, em estatística e probabilidade, matemática financeira. E a criança que tem dificuldade na descalculia, ela é nesse ponto aqui. Por quê, gente? Tem um ponto no cérebro dela aqui que está deixando ela com dificuldade nessa parte, igual eles falaram, né? Igual os autores falam, né, que os DIS, né, que é os distúrbios, é a dificuldade em alguns pontos do cérebro, ok? Não é de uma forma geral, igual o autismo, beleza? Que o autismo já é uma coisa mais complexa, uma coisa mais ampla, tá? Então, aqui nessa aritmética, em relação ao que? Números, a criança vai ter dificuldade em contar, né? Ela vai ter dificuldade na oralidade de contar, de olhar, de observar a ordem dos números. E nas operações, igual eu falei aqui. Esse menino aqui, ele ficou famoso na internet, né? Porque ele fez um meme ali de um cálculo lá. E aí o pessoal ele viralizou na internet, né? Porque ele fez o cálculo e estava errado, né? O cálculo dele. E aí o pessoal viu que esse menino não sabia nada de conta, né? Então, e aí o pessoal colocou ele como um exemplo de descalculia. Que pela idade dele ele já não sabia fazer o cálculo. Não sei se ele tem descalculia, mas o pessoal fazem essa comparação. Então, é falta de compreensão do raciocínio aritmético, não reconhecimento numérico, que é a troca dos símbolos, né? Então, eles vão trocar ali, não vai conhecer número, não vai conseguir contar, tudo em relação aí à aritmética, beleza? Mais um pouquinho aqui sobre descalculia. Transtorno relacionado à dificuldade em trabalhar com números. Há diversos graus que envolvam falhas na organização, na classificação e na realizações de operações numéricas. Ou seja, é um distúrbio bastante diagnosticado nas aulas de matemática. Gente, todos esses três distúrbios aí, dislexia, desortografia, descalculia, eles têm uma faixa aí de 10 a 15% de alunos que tem em sala de aula, beleza? A dislexia, ela acontece ali de uma faixa ali. Ah, tá. A dislexia e a desortografia, a dislexia, a desortografia e a descalculia, ela também tem um índice maior em meninos, tá? É como o pessoal olha aí no autismo também tem um índice maior em meninos. Então, a faixa aí de 1 para 4, 1 para 2, depende, uma ou outra ali, 1 para 4, 1 para 2, tá? Que tem mais em meninos. Agora nós vamos para o déficit de atenção, TDAH ou TDA, né? Por que TDA ou TDAH? Porque a criança pode ter ou TDA ou ela pode ter TDAH. TDA é transtorno de déficit de atenção, ou a criança que pode ter o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ok? Hiper, uma grande atividade, uma criança que não para quieta. O déficit de atenção pode apresentar 3 sintomas básicos. Vamos lá. Os 3 sintomas do TDA, aqui ficou errado, tá, gente? Se eu aqui não
do TDA ou TDAH são a alteração da atenção. Então, a criança vai alterar a atenção dela. A impulsividade é a hiperatividade. Gente, isso aqui é questão de prova, tá? Porque eles podem botar outras coisas. Eles podem botar aqui curiosidade, tá? Eles podem trocar essas palavras. Então, marquem aí no caderno de vocês. Depois, eu mandei esse slide para vocês lá, né? Se puder imprimir, marcar. Então, é uma alteração no que, gente? Colocou específico no edital de vocês TDAH. Então, prestem bem atenção na aula, entenda quais são os sintomas, porque isso pode cair na sua prova. Então, vamos lá. Então, são alteração da atenção, impulsividade e hiperatividade. Aqui os três ligados, tá? Vamos falar sobre ele. A condição obrigatória para o transtorno, obrigatória, tá? Então, para uma criança ou adulto também, quando diagnosticar que ele tenha o TDAH, ele tem que ter uma alteração na sua atenção. Isso é obrigatório para ele ter TDAH. Alguém tem TDAH, gente? Porque tá bem. Então, assim. E as pessoas antigamente não conseguiam fazer esse diagnóstico, né? Então, as pessoas começaram a perceber que tinham quando estavam adultos. Então, é muito mais difícil, né, de obter, assim, um trabalho, né, um tratamento para isso, né? Porque você descobriu muito tarde, né? Então, a pessoa tem que aprender a lidar com isso, com esse turbilhão de coisas aí que eu vou falar mais pra frente, ela tem que aprender a lidar com isso e ela nem sabia que ela tinha isso, né, por muito tempo. E ela, depois que descobre, ela começa a se entender melhor, né? Vamos começar aqui, então tá. Então, ela tem que ter um transtorno, tem que ter uma alteração na atenção, isso é obrigatório, que pode ser isolada ou combinada. Então, ela pode acontecer de ter o quê? Só o transtorno de déficit de atenção, que é o TDA, tá? Ou ela pode estar combinada com a hiperatividade e a impulsividade, que no caso é o H, que vai colocar, vai aumentar aqui, tá? Aí, se ela tiver hiperatividade e impulsividade, ela vai ter o TDAH, tá? Essa é a diferença. Então, professores aí, para um olhar para uma criança que, pô, tem dificuldade na atenção, mas ela não é impulsiva, isso não significa que ela não tenha o TDA, né? Que é o transtorno de déficit de atenção. Ela pode ter o transtorno de déficit de atenção, mas não é agitada, né? Não é uma criança que não para na carteira, né? Vamos lá. Ou seja, o indivíduo não precisa ser necessariamente hiperativo ou impulsivo, né? Faz as coisas assim de imediato, sem pensar, para apresentar o déficit de atenção. Vale destacar que a alteração da atenção não se confunde com falta de atenção, entendeu? O termo déficit sugere que a pessoa com TDA ou TDAH preste menos atenção que o normal. Então, não é uma falta de atenção. Então, não se confunde com isso, né? Ele pode ter uma diminuição aí, né? Nessa falta de atenção, tá? Então, não é a falta, né? É menos atenção, menos que o normal. Alteração aí. Porém, o que ocorre é justamente o oposto. Ele presta atenção em tudo, inclusive no que não deveria, e por isso se dispersa. Consequentemente, ele se distrai com qualquer estímulo ou pensamento e acaba perdendo o foco do que deveria estar estudando naquele momento. Porque o pensamento dessa pessoa ele está muito acelerado. Ele tem um pensamento. Se o seu pensamento é X, o pensamento de transtorno de déficit de atenção é 1000, tá? Ele é 1000 vezes mais, né? Então, ele tá prestando atenção ali contigo, mas ele já tá pensando numa outra coisa lá na frente. Muito acelerado a cabeça dele, ok? E por isso que as crianças, tem muitas crianças, né, que têm dificuldade aí na atenção, se dispersa, né? Ou
se entrete ali, entrete, né, com outra coisa, né? Então, mas não é porque ela tá com falta de atenção no que ela estava prestando atenção, por exemplo, numa aula ali, né? Ela tá prestando atenção na aula ali, mas ela já tá pensando mais adiante, né? Então, ela tá com um pensamento muito acelerado, tá? E aí acaba des- dispersando do foco, né? Que era a aula. Isso significa que a atenção dos indivíduos com TDA ou TDAH pode variar de 0 a 100%, ou seja, da total distração para tarefas e assuntos entediantes, rotineiros ou desinteressantes, ao hiperfoco em temas e atividades prazerosas, desafiadoras ou que lhes despertem interesse espontâneo, ok? Então, ele pode ter uma distração aí por coisas que é desinteressado nele, né? Ou um hiperfoco, né? Um grande foco nos temas, nas atividades prazerosas deles, né? Ele vai do 0 ao 100, né? Igual tá escrito ali, né? Próximo. O que ocorre com o cérebro de quem estuda o TDA? De novo, ficou errado aqui, gente. Me perdoem. Deve ser alguma correção do... É TDA, tá? TDA e TDAH. O que diferencia o cérebro TDA, TDAH, de um com um desenvolvimento típico? É sua capacidade de regular o comportamento do indivíduo. Essa capacidade não tem nenhuma relação com sua inteligência. A principal causa do transtorno está em alterações dos neurotransmissores, substâncias químicas que fazem a comunicação entre os neurônios. Gente, pode estar caindo na sua prova. Qual que é a causa disso, né? Substâncias químicas que fazem a comunicação entre os neurônios, como a dopamina e a noradrenalina. No lobo frontal do cérebro, gente. Como eu sempre falo, né, gente? É uma parte ali do cérebro, né? Essa área do cérebro é responsável pela capacidade do concurseiro. Aqui tá errado, gente, não é concurseiro, né? Da criança, né? De focar a atenção nos estudos, memorizar, manter o autocontrole, organizar-se e planejar-se, tá? Então, essa é essa parte do cérebro, ela é capaz de quê? De focar na atenção dos estudos, na memorização, manter o autocontrole, organizar-se, planejar-se. Então, quem afeta essa parte do cérebro aí vai afetar tudo isso aí, né? Memorização, o autocontrole, de organizar, de se planejar. Ela também exerce diversas funções de contenção. É como um filtro ou um sistema de freio, que retém a velocidade e intensidade do fluxo de pensamentos impulsivos e movimentos do ser humano. No cérebro do TDA e TDAH, ocorre uma baixa produção ou má utilização desses neurotransmissores, provocando falhas nesse sistema. Consequentemente, o cérebro fica sem freio e os pensamentos passam a circular em uma velocidade acima da média. E os impulsos atingem uma atividade muito mais intensa. Então, a impulsividade ali é incontrolável, né, gente? Por outro lado, a dopamina também está relacionada ao sistema de recompensa do nosso cérebro e é liberada quando realizamos atividades que nos proporcionam prazer. Então, no caso ali, né, no hiperfoco, né, nós vemos ali mais atrás. Essa liberação faz com que o cérebro TDA e TDAH equilibre sua dosagem. Isso explica a capacidade de um estudante com déficit de atenção se manter altamente concentrado durante tarefas do seu real interesse. Transtornos de déficit de atenção, hiperatividade TDAH, outras disfunções relacionadas, né? Infelizmente, o TDA e o TDAH não costumam vir sozinho. Seus portadores estão sujeitos a desenvolver outras disfunções, algumas de mesma origem e outras como consequência da manifestação do transtorno. Como
Como se já não bastassem as dificuldades para estudar enfrentadas pela manifestação do sistema de sintomas de TDA e TDAH, de novo concurseiro, gente, não me atentei a isso. A criança com déficit de atenção ainda está sujeito a sofrer com outras doenças, né? Então, o transtorno de déficit de atenção, ele pode vir com os transtornos de aprendizagem, pode vir juntamente com a dislexia, com o transtorno de ansiedade generalizado ou com o transtorno do pânico, com o transtorno obsessivo compulsivo, ou com a depressão, com transtorno bipolar ou com distúrbios do sono. Pode vir com um ou mais desses aqui, tá? Aqui são as características, né, da criança, né? Então, ela aqui, ó, tá. Desatento, que é desatenção, impulsividade e agitado. Agitado, no caso, quando tem a hiperatividade, tá? Desatento, desatenção, lentificação, esquecimento, não finaliza uma atividade. Impulsivo, agitação e impulsividade, age sem pensar, não segue instruções, não consegue esperar sua vez. Agitado, oscila entre hiperfoco e agitação. Dificuldade em permanecer sentado, faz várias coisas ao mesmo tempo. Aqui, pessoal, temos uma lei, ela é de 2021, que dá as garantias e direito ao aluno que tenha, né, educandos com dislexia ou transtorno de déficit de atenção, tá? No artigo 1, o poder público deve desenvolver e manter programa de acompanhamento integral para estudantes educandos com dislexia, transtornos do déficit de atenção ou outros transtornos de aprendizagem, como esses que a gente viu aqui atrás. Então, está falando aqui que também tem outros transtornos de aprendizagem. Parágrafo único. O acompanhamento integral previsto no caput deste artigo compreende a identificação precoce do transtorno, o encaminhamento do educando para diagnóstico, né? O apoio educacional na rede de ensino, bem como o apoio terapêutico especializado na rede de saúde. Então, isso aqui, gente, é uma garantia, tá? Uma garantia, um direito aí das crianças, né? Que, por exemplo, o professor ali identificou, né? E aí pode ser levado ali a saúde, né? Em parceria com a educação, vai estar fazendo o apoio, né, terapêutico especializado em relação a esse aluno, né, e acompanhamento dele, e todo o encaminhamento aí, o apoio educacional de ensino aí pode estar fazendo todo esse encaminhamento aí para a saúde estar fazendo terapias com esse aluno aí, tá? Isso é direito. Artigo 2. As escolas de educação básica da rede pública e privada também, com o apoio da família e dos serviços de saúde existentes, devem garantir o cuidado e a proteção educando com dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem, com vistas ao seu pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, com o auxílio das redes de proteção social existentes no território da natureza governamental ou não. Artigo 3. Educandos com dislexia, TDAH e outros transtornos que apresentam alterações no desenvolvimento da leitura e da escrita ou instabilidade na atenção que repercutam na aprendizagem devem ter assegurado o acompanhamento específico direcionado às suas dificuldades, da forma mais precoce possível, pelos seus educadores no âmbito da escola no qual estão matriculados e podem contar com o apoio e orientação da área da saúde. Quem que é o apoio? A área da saúde, a assistência social e de outras políticas públicas, tá? Então, escola, saúde, assistência social e outras políticas públicas. Artigo 4.
Necessidades específicas no desenvolvimento do educando serão atendidas pelos profissionais da rede de ensino, em parceria com profissionais da rede de saúde. Sempre essa parceria aí, gente, da rede de ensino com a saúde. Caso seja verificada a necessidade de intervenção terapêutica, esta deverá ser realizada com serviço de saúde, em que seja possível a avaliação diagnóstica com metas de acompanhamento por equipe multidisciplinar, composta por profissionais necessários ao desempenho dessa abordagem. Artigo 5. No âmbito do programa estabelecido desta lei, os sistemas de ensino deverão garantir aos professores da educação básica amplo acesso à informação, inclusive quanto aos encaminhamentos possíveis para atendimento multissetorial e formação continuada para capacitá-los à identificação precoce dos sinais relacionados aos transtornos de aprendizagem, TDAH, com atendimento educacional escolar dos educantes, né, gente? Aqui de 2021, ó. Então, todos os sistemas de ensino aí tem que estar capacitando vocês, tá? Aí essa lei entra em vigor em 2021. Fechou, gente? Alguma dúvida aí em relação aos transtornos, pessoal? Aham. Uhum. Isso. Sim, ó. Uhum. Uhum. Aham. Aham. Sim. Aham. Aham. Isso. Então, aham, tem. É porque quando você tá mais adulto, você tem mais controle, né? Você se controla em algumas impulsividades sua, né? E quando criança você não tem esse controle, né? É mais difícil, né? E na hiperatividade aqui, gente, eu já vi muito professor falando assim, ó, imperatividade, gente. Não é imperatividade, gente. Imperatividade vem de império, pelo amor de Deus. É hiper. Hiper é de grande, gente. Hiper, uma grande atividade, uma vasta atividade, tá? Vamos lá para as questões. Então, ficou claro aí, né? Nenhuma dúvida, tudo certo. Não tem muitas questões, gente. Procurei de concurso, porque essa banca, ela é de surpreender, né, cara? Eu, há bastante tempo aí fazendo concurso, nunca vi pedir desses transtornos ali, sobre esse transtorno, assim, bem específico, né? Ela tá pedindo em específico, tá lá o nome, né? Teve tantos conteúdos ali que ela foi tão superficial que nesse ela colocou a dedo, né? Então, vale muito a pena a gente ver. E se vocês puderem estar procurando também mais questões na internet, porque eu procurei bastante aqui, mas assim, pô, tinha umas muito fáceis, né? Do conteúdo que a gente está trabalhando aqui. Eu queria umas mais difíceis, né? Mas não achei, porque, tipo, tinha umas perguntas, assim, muito fácil, né? O que que é a sigla do transtorno do TDAH? Pô, vocês já estão estudando aqui comigo, impossível que vocês vão errar uma questão assim, entendeu? Então, a gente está trabalhando aqui de uma forma que fique, pô, pegue questões que peguem no calcanhar nosso, né? Uma dificuldade. Então, eu peguei só 6 questões aqui, mas se vocês acharem mais no que concurso aí, ou qualquer outro site aí, ou achar algum vídeo, eu tentei procurar vídeo ali que achasse algum material ali com questões, né? Que meu foco era procurar a questão, não era nem o conteúdo. O conteúdo eu tenho bastante, né? Mas eu não tinha mesmo as questões.
Então vamos lá. Pessoal, fazem as 6 questões aí. Eu vou dar 10 minutinhos aí para vocês fazerem as 6 questões, tá? Vocês estão com. Eu mandei material para vocês, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 questões, tá? Vou dar 10 minutinhos e a gente volta para corrigir. Beleza? Combinado? Sim. Beleza.
Ela falou que não é o celular dela. Ela falou que não tá ouvindo nada. Olá, eu dei 10 minutos para fazer as questões. Boa noite. Não, não, Marilane, vai acompanhar sim. Pega uma meta, Marilane. Pega uma meta aí de pegar sábado e domingo e ver pelo menos uma ou duas aulas no sábado, uma no domingo, né? E vai tirando aí os atrasados, tá bom? Uhum. Qualquer coisa vocês me mandam uma mensagem aí no privado. Na medida do possível, eu vou é, respondendo vocês aí, se precisar de algum material aí que, de repente. Não sei se você entrou desde o início no grupo lá de materiais. Você tá no grupo, né? Ah, tá tranquilo então. Uhum. Tá faltando uma aula do Leandro só para gravar. Gravar não, desculpa, para enviar para vocês, porque essas aulas, além da gente editar, também tem que para postar no YouTube, demora um tempão. O computador, ele às vezes sai do modo descanso e aí não continua o processo. Tem que ficar plugada no notebook para poder lançar a aula. Aí às vezes. Ah. Pô, pois é, cara. É porque eu gosto de postar quando. Eu gosto de postar coisas do conteúdo, mas eu vou postar coisas de LDB, porque assim, LDB é, é muito grande, né? Então, vou postar mais questões de LDB para vocês, que é o que eu acho que de repente mais cai também. E eu tô doida para trabalhar a inclusão com vocês, para postar bastante de inclusão também. Mas vou mandar mais para vocês lá. O Leandro que tá interagindo melhor que eu lá, né? Vou mandar, pode deixar. Deixa eu voltar lá nas questões, pessoal. O que vocês colocaram no número um? As questões, você fez? Não, tranquilo, gente. Assim, se vocês não. Eu até mandei mensagem no privado para uma pessoa aí em relação à impressão. Se você tiver condição de imprimir, ótimo, né? Mas se não tiver, você pode, assim, tentar, né, de pegar ou dois celulares, né? Ou o celular e o Note, para poder estar respondendo as questões, né? Porque o que pega mais é só na parte de responder as questões mesmo, né? Mas é interessante imprimir o material, né? Mas se não conseguir, não der tempo, né? Porque às vezes eu mando bem em cima da hora, né? Aí tentem usar com duas telas aí. Vou tentar mandar assim mais adiantado, tá, gente? Mas é que eu também trabalho, então é correria e eu consigo no laço mandar para vocês o material, tá? Tá.
Vamos lá, o que vocês colocaram no número 1? O que vocês responderam na 1? Tá. Quem que falou aí? Tá. Alguém mais? Tá. Saiu a tela aí ou não? Ah. Alguém mais botou diferente de A? Não? Então vamos lá. Leia o relato de caso que segue, identifique quais os problemas que geraram as dificuldades dos alunos e assinale a alternativa que apresenta os problemas corretos para este caso. Sou professora do quarto ano de uma escola pública da periferia de São Paulo. Tenho alguns alunos em minha turma com dificuldade de aprendizagem. Eles apresentam características comuns, como estão sempre a 1000 por hora, não conseguem esperar sua vez, têm dificuldades para manter atenção em tarefas ou atividades, têm dificuldades em discriminar pares de palavras, discriminar pares de palavras, diferenciar frases absurdas das não absurdas, são sarcásticos, destroem propriedades alheias e próprias, têm ataques de raiva e fúria. Qual que é o relato disso aí, gente? O que essa criança tem? Problemas de quê? Atenção, perceptivos ou emocionais. Ela tem problemas perceptivos, linguísticos e emocionais, ou problemas emocionais, motores e linguísticos, ou problemas motores, emocionais e atenção. Então, pessoal, esse aqui não é em relação a motor, né? Porque que a gente falou lá que o motor ele vem da desortografia, né? Então não ele tem problema em discriminar pares de palavras, diferenciar frases absurdas das não absurdas e não são sarcásticas, destroem propriedades alheias e próprias, tem ataques de raiva e fúria. Então ele tem problema ali da atenção, ele é desatento, na percepção. Por que na percepção? Porque ele não está compreendendo, não está codificando os códigos. E também no emocional, ok? Então, são esses três ali pela raiva e a fúria. Então, são os três problemas que ele tem ali. Letra A. Não é linguísticos, que não está falando na parte da fala. E aqui também tem linguístico. É por isso que não está correto, beleza? A 2, vocês botaram o quê? O que é disgrafia? Hum? B? Alguém colocou diferente dela? B de bola? Alguém mais? Todo mundo de B? Alguém botou diferente? Vamos lá, o que é disgrafia, gente? A. Um distúrbio de linguagem que se manifesta especialmente com a leitura. Não, não é. Porque a disgrafia é no dificuldade no quê? Na, na grafia, na escrita.
B, sua característica principal é a escrita errada de palavras, mesmo quando o professor já tenha passado as regras ortográficas. Vamos deixar essa aí, vamos para C. Manifesta-se por uma dificuldade em escrever letras e números. É também conhecida como distúrbio da letra feia. É isso aqui, gente. É a letra C. Vamos lá, disgrafia, gente. Não tem aqui disgrafia, né? Mas a disgrafia é em relação a isso, gente. A grafia de escrever letras e números. É também conhecido como distúrbio da letra feia, tá? Essa aqui, letra C. Ah, é porque tem vários dias, gente. Meu Deus. Oi. Ah, é. Deixa eu voltar aqui. A 1 é a letra A, porque ela tá com falta de atenção, essa criança. Ela tá com falta de percepção, de perceber as coisas. Não está com atenção aqui nas palavras, diferenciar frases. E na emoção, que é na raiva. Tá sendo sarcástica, tá com raiva, fúria. Letra A. Não é linguístico, porque não é na fala, que ela tá com dificuldade. E não é motor, porque não é no corpo, tá? E não. A 2? É, não, mas esse aqui é a disgrafia. É, é que nós temos também, gente. É que nós temos também a disgrafia, nós temos a dislalia na fala, a disgrafia na escrita de letras e números. E a criança também tem um distúrbio de letra feia, tá? Elas são bem assim, é bem fácil de descobrir a característica. Então, sempre quando tiver algum transtorno com diz, vocês vão olhar após o diz, que a palavra ela quer dizer o significado dela, o conceito, tá? 3, vocês botaram o quê? Responderam a 3? Pessoal? Alguém tá com o áudio ligado aí? Tá? Alguém mais, gente? Tá? Alguém mais colocou diferente? Não, né? Vamos lá. Um dos tipos mais comuns de dificuldade de aprendizagem é o transtorno conhecido como dislexia. Dislexia. Dificuldade na leitura. E a leitura também envolve o quê? Escrita e fala. Consiste especificamente em quê? Vamos lá. A, em ser origem neurobiológica e que tem como principal característica a dificuldade de ler e escrever. B, ser uma criança, ser uma doença crônica que inclui a dificuldade de atenção, hiperatividade e impulsividade. Não, gente, isso aqui crônica, não é atenção, hiperatividade e impulsividade do TDAH. C, ser um problema psiquiátrico que costuma ser identificado na infância, entre 1 ano e 3 anos, que afeta a comunicação, a capacidade de pensar. Nem falamos de anos, nem nada. Tá fora. D. Ser uma perturbação no desenvolvimento. Gente, se tivesse a palavra aqui, pelo amor de Deus, já deixou incorreta. Nada, nenhuma criança é perturbação nenhuma. E. Ser uma doença neurodegenerativa que provoca o declínio
que é o caimento, né, das funções cognitivas, reduzindo as capacidades de trabalho, relação social e interferindo no comportamento e na personalidade da pessoa. Não, gente, isso aqui também não é. Neurodegenerativo. Estou tentando identificar se isso aqui é autismo, mas eu não tenho certeza, tá? Então, não vou falar se é autismo ou não. Então, gente, ficamos com a letra A mesmo, tá? Ela é. Não, nada em relação ao autismo, porque não tá na prova de vocês, tá? A, em ser origem neurobiológica, que tem como principal característica a dificuldade de ler e escrever, tá? E aí ele poderia ter também falado, né, no caso, né, na escrita, fala, né, e também ler, escrever e falar, né? Faltou a fala. Mas... E lembra que eu falei pra vocês? É biológica, gente, ó. Neuro é de quê? Cabeça. É só vocês entenderem. Biológico, não é genético, eu falei pra vocês? Beleza? A4. Botaram o quê? Essas aí D. Alguém mais, gente? Alguém botou diferente, gente? C. Alguém mais? C. Então vamos lá. É, é. Vamos lá. Na sala de aula, a professora identificou que Camila, uma das alunas, apresentava dificuldade na área da leitura, escrita e soletração. Qual dificuldade de aprendizagem que Camila pode apresentar, sabendo que a dificuldade aparece na leitura, impedindo o aluno de ser fluente, pois faz trocas e omissões de letras? Inverte sílabas. Ó, só na parte de inverter o sílabo aqui, ó, inverte letras, a gente já descobre quem é. Apresenta leitura lenta, silabada, dá pulos das linhas ao ler um texto. Então, aqui, gente, é a letra C, dislexia, tá? Ó, vamos voltar aqui no texto, na dislexia. Aqui, ó. Ó, as letras invertidas, né? Eu falei aqui pro pessoal que dislexia, lexia vem da palavra leitura, mas que também envolve o quê? A fala, leitura e escrita. Aí aqui embaixo vem, ó, compreensão da leitura, soletração, escrita, comunicação expressiva e receptiva. Beleza? Então, a dislexia ela não envolve apenas a leitura. A leitura é um fator ali principal, mas também tem fala, tem escrita, soletração. Mas a característica, a palavra-chave, que as palavras que são as letras invertidas ali, ó, que vai caracterizar o que é dislexia, beleza? Ó, leitura lenta. Entenderam, né? 5, que vocês colocaram. Tá? Alguém mais, gente? Tá. Alguém botou diferente? Tá. Em relação aos distúrbios de aprendizagem, assinale a opção incorreta. O déficit de atenção é caracterizado pela falta de atenção de forma voluntária. Então, a criança vai manifestar de uma forma voluntária quando ela quer.
Claro que não, né, gente? Então, já vamos de A. Mas vamos ver as restantes. B, a descalculia é quando. Porque assim, a gente vê a incorreta, mas vê as corretas para aprender. A descalculia é quando a criança tem dificuldade de aprender tudo que esteja direta ou indiretamente ligado a questões que envolvem números, como probleminhas, aplicações, conceitos matemáticos. Descalculia. Tá? C. A disgrafia ocorre quando o aluno apresenta dificuldade na elaboração da linguagem escrita. D. A hiperatividade é marcada pelo déficit de atenção. A criança hiperativa não consegue prender a atenção em tudo e também quer realizar várias tarefas ao mesmo tempo. Isso é a hiperatividade, tá, gente? Impulsividade. Correto. Botaram aqui na 6. O que vocês colocaram na 6, gente? Pessoal, faz agora, eu espero. Que isso, gente? Botou D? Alguém mais diferente? Que fez aí? B? Então vamos lá. Alguém mais, gente, para continuar? Ou foi diferente? Ou foi igual? Vamos lá. Segundo Campbell, a desortografia. Sempre que vocês estiverem fazendo uma leitura, circulem as palavras importantes na hora da prova. É a dificuldade do aprendizado e do desenvolvimento da habilidade da linguagem escrita e pode ocorrer associada ou não à dificuldade da leitura, isto é, a dislexia. São características das desortografias. Então, ele está pedindo isso aqui, ó. O que é característica da desortografia? Ele vem com um texto, isso é tipo da sua banca, vem com um texto bem grandão. Esse aqui tá pequeno, né? Vem com um texto bem grandão para te deixar toda nervosa ali. Aí no final, são características da desortografia. Caraca! Isso aqui para trás não valeu de nada. Tá pedindo o que é característica da desortografia. Uma, dificuldades em perceber as sinalizações gráficas. Parágrafo, travessão, pontuação e acentuação. Gente, tudo que está relacionado à ortografia vale como a dificuldade ali nesse transtorno aí de desortografia, beleza? Isso aqui não tem relação à ortografia? Não tem relação à língua portuguesa? Travessão, pontuação, acentuação. Então, tá correto. 2. Texto muito reduzido. São características da desortografia. Correto também, gente. Então, os textos dessas crianças aí são textos reduzidos, né? Até por causa da dificuldade ali da, da escrita, né? 3. Aglutinação, ou seja, a criança está comendo ali sílaba, comendo palavra, né? Ou separação indevida das palavras. Correto também. E agora, A4, falta de raciocínio matemático, não, né, gente? Matemático aí já vai lá na descalculia, ok? Então, ficou D, 1, 2 e 3. Aqui a gente poderia identificar que a 4 estava fora, porque aqui não é da desortografia, tá? Aí essa aqui já ficaria fora, e aí eu ficaria entre a A, a B ou a D, né? Mas são todas corretas, a 1, a 2 e a 3, tá? E a gente fecha aqui, tá, gente?
Alguma dificuldade aí? Alguma comentário aí, pessoal? O que que vocês acharam?